Olá! Este vídeo aborda as representações gráficas comumente usadas para expressar relações filogenéticas. Nele, eu mostrarei que árvores filogenéticas são grafos, objetos matemáticos representados por vértices e arestas. Os grafos utilizados para representar relações entre ancestrais e descendentes possuem uma série de propriedades que serão explicadas ao longo desse vídeo. Vamos lá? Ao quebrar o paradigma essencialista vigente, propondo que as entidades biológicas estão relacionadas entre si por relação entre ancestrais e descendentes, Darwin formaliza o uso de representações gráficas para expressar essas relações filogenéticas. Árvores filogenéticas são, em essência, grafos. Grafos são abstrações matemáticas que representam relações entre vértices e arestas. Portanto, basta uma aresta e um ou dois vértices para que tenhamos um grafo simples. Para que um grafo se assemelhe um pouco mais com algo que nos remeta a uma árvore filogenética, podemos adicionar mais alguns elementos, como 4 arestas e 4 vértices. As letras de A a D são os 4 vértices adicionais representados por V3 a V6. Estes novos vértices estão conectados aos vértices anteriores pelas arestas A2 a A5. Em sistemática, vértices e arestas são conhecidos como os nós ou terminais e ramos, respectivamente. Nós e terminais diferem entre si em relação aos seus graus. Nós são vértices internos de grau 3 ou mais. Neste caso, em particular, esse nó é de grau 3, por estar conectado a 3 ramos. Terminais são vértices de grau 1, pois estão conectados a apenas um ramo. Desta forma, ramos externos estão conectados a um terminal e a um nó interno, ao passo que ramos internos estão conectados a 2 nós de grau superior a 1. Finalmente, dentro do contexto de árvores filogenéticas, nós representam unidades taxonômicas hipotéticas, HTUs, ou seja, representam ancestrais hipotéticos de unidades taxonômicas operacionais, OTUs. Os gráficos utilizados frequentemente em análises filogenéticas são diagramas dicotômicos acíclicos compostos por vértices e arestas. Vértice ou nós internos possuem grau 3 e representam ancestrais hipotéticos, ao passo que nós externos ou terminais representam as unidades para as quais desejamos traçar as relações filogenéticas. Arestas ou ramos internos conectam nós internos, ao passo que arestas ou ramos externos conectam nós internos a terminais. Grafos como esse são considerados diagramas dicotômicos não direcionados, pois possuem nós de graus 1 e 3 apenas. O direcionamento de grafos é feito pela inserção de uma raiz. A raiz é um vértice ou nó de grau 2 que impõe direção ao grafo. As relações entre vértices e arestas, ou seja, entre nós terminais e ramos, definem a topologia de um grafo. Os nós são pontos de rotação de grafos e sua rotação não modifica a topologia. Nessas rotações, A permanece adjacente a B, ou seja, compartilhando o mesmo nó interno. O mesmo ocorre com C e D. No entanto, esta modificação gera a segunda topologia e a próxima gera outra topologia. De fato, há somente 3 topologias para esse grafo binário não direcionado. Grafos binários são dicotômicos, pois seus nós internos, à exceção da raiz, são todos de grau 3. O número de grafos binários possíveis é definido pelo número de terminais. A proposição mínima que pode ser feita para relações filogenéticas é considerando 3 terminais. Para 3 terminais, há apenas uma única topologia. Se inserirmos um quarto terminal D, há apenas 3 possíveis posições para esse terminal, resultando em 3 topologias distintas. Observe que este novo terminal só pode ser inserido nos ramos e nunca nos vértices. Considere a inclusão de um outro terminal E. Para esta topologia, há 5 posições onde ele pode ser inserido. No entanto, como vimos anteriormente, há outras 2 topologias para 4 terminais. Para cada uma delas, o terminal E pode ser inserido em 5 arestas e para cada inserção temos uma topologia distinta. Como são 3 topologias com 4 terminais e cada um com 5 possibilidades de inserção, teremos 15 topologias diferentes. Isso é o que chamamos de enumeração de topologias, ou seja, numerar todas as soluções possíveis.
O número de diagramas dicotômicos não enraizados obedece a essa combinatória em função do número de terminais, n. Observe que o número de topologias possíveis aumenta exponencialmente a números astronômicos muito rapidamente. Por fim, existe uma razão do porquê adotamos diagramas binários em hipóteses filogenéticas. Nós politômicos, ou seja, nós internos de graus acima de 3, não possuem informação explícita sobre as relações dos terminais. A dicotomização desse diagrama, ou a sua resolução, aumenta o seu poder explicativo e reduz a ambiguidade sobre as relações entre os terminais. Isso será importante ao transformarmos essas abstrações matemáticas em hipóteses de relações de parentesco, como será explicado no vídeo sobre a lógica da inferência filogenética. Até lá!